Fala galera, e aí, beleza? Estádio Quadrão, seu canal de notícia aqui de torcedor para torcedor, passando aqui para a gente fazer aquele nosso pós-jogo, né? Para a gente falar um pouquinho do que foi do jogo do Bahia, a gente falar da carreta, né? A gente falar aqui, ó, do Bahia 5, Corinthians 1. Coloquei até de fundo aqui, vocês estão vendo aí a Neoquímica Arena. Bahia passou uma carreta, literalmente aí, Bahia passou uma carreta em cima da equipe do Corinthians, né? Resultado extremamente inesperado, né? Um resultado aí que ninguém esperava, um resultado extremamente elástico. A gente sabe que o Corinthians é um time muito difícil de ser batido. O Bahia tinha para mais de 15 anos que não vencia o Corinthians e eu estava lá quando o Bahia fez aquele 1-0 na Série B, né? Foi o último triunfo do Bahia sobre o Corinthians jogando na cidade de São Paulo. E aí jogando na Neoquímica Arena, ex-Itaquerão, o Bahia nunca havia vencido. O Rogério Ceni também nunca havia vencido lá. E aí o Bahia foi lá e passou uma carreta. É sobre isso que nós vamos falar, beleza? Antes da gente começar, ó, aquele nosso jabazinho básico, a gente tem que fazer o jabá, né? Tá aqui, ó. Deixa o like se você chegou até aqui, você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações, ajude o nosso time, ajude o nosso esquadrão, ajude o nosso canal também. Nós estamos querendo chegar aqui, ó, aos 5.000 inscritos, e aí a gente depende de vocês. Se você não é inscrito, vá lá, inscreva-se. Se você já é inscrito, senta o dedo no like, né? Ajude a gente aí a crescer e a chegar a esses 5.000 e depois a gente vai aumentando as nossas métricas e as nossas metas aí. Valeu? Vamos lá. Agora sim, nós vamos começar a falar o que é que foi esse jogo. O jogo difícil, né? Então, nós sabíamos que jogar contra a equipe do Corinthians no Itaquerão, na Neoquímica Arena, jogar contra o Corinthians de São Paulo seria um jogo extremamente difícil e não seria fácil para o Bahia, né? Mas a gente sempre tem fé. E nós falamos no início antes do jogo, nós falamos que seria difícil e a gente sabe a situação do Bahia. Nosso time, ele está na UTI, né, respirando por aparelhos e na dependência de um milagre. Então, nosso time dependia disso e ainda depende de algumas coisas externas, né? O Bahia hoje ainda não é um time que dependa só das pernas e dos resultados dele. Aí vem esse jogo contra o Corinthians, vem o Corinthians no caminho do Bahia. Só para a gente já dar uma relaxada aqui, uma desestressada e a gente ver como é que é, né? Bota aqui um vídeo da galera do canal Meu Timão, né? Eles palpitando aqui sobre esse jogo Corinthians e Bahia. Jogo que aconteceu na sexta-feira. Nós estamos aqui gravando o nosso pós-jogo, como vocês sabem. Um pós-jogo bem depois do jogo, para a gente não xingar muito e não matar nenhum jogador de raiva. Vamos só primeiro aqui, vamos ver os palpites dessa galera aqui. De vez da briga contra o rebaixamento. Eu tô aqui direto do Maracanã, mas meus amigos vão palpitar aí pro que eles acharem do jogo. Confere! Fala, fiel torcida, 2-1 Corinthians contra o Bahia nessa sexta-feira. Fala, galera, tudo bem? Palpitão aí para Corinthians e Bahia. O Coringão vai jogar dentro de casa, com bastante tempo de trabalho. Eu vou apostar na vitória do Corinthians por 2-1. Valeu? Abraço a todos. Salve, rapaziada, passando para deixar palpite, Corinthians de Mano Menezes, a gente já fica com saudade, né? Outros tempos. Palpite de vitória do Corinthians, vitória com certa tranquilidade. Eu ia falar 3-0, mas 2-0, né? 2-0 pro Corinthians. Fala, fiel! Saudações corintianas. Corinthians e Bahia, né? O Neoquímica Arena, o retorno aí após a data FIFA. O Corinthians vai
voltar, vencendo o Bahia por 2-1. Esse é o resultado, 2-1 Corinthians. Tamo junto. Fala, fiel! Estamos de volta. Depois dessa data FIFA que parecia que não tinha mais fim, o Corinthians vai voltar a jogar agora contra o Bahia, confronto diretíssimo, e é muito importante que o Corinthians consiga a vitória. Acho que vai ser um jogo bem difícil, tá? Acho que o Bahia vem com tudo, e apesar de querer muito que o Corinthians ganhe, eu vou em mais um empate. Para mim, 1-1. Fala, galera, pelo menos, né? Após data FIFA, o Timão volta a entrar em campo e na Neoquímica Arena contra o Bahia, e eu vou ser bem otimista, acreditar que o Mano fez um ótimo trabalho na data FIFA e o Corinthians vai voltar com tudo, vencendo o Bahia pelo placar de 3-0. Beleza? Forte abraço, tamo juntasso. Corinthians e Bahia, e eu vou de 1-0, porque é o que eu tô sentindo, não é porque eu copiei do Gabriel, tá bom? Que é o líder. Beijo. Corinthians ganha do Bahia, mas não ganha com folga, não. Corinthians 2, Bahia 0. Tá bom, né? E aí, Fel, beleza? Finalmente tá acabando a data FIFA. Corinthians vai enfrentar o Bahia agora na sexta. É o jogo mais tenso por parte do Bahia do que do Corinthians, que tá praticamente livre desse temor pela queda, né? Ainda assim, eu acho que vence e vai firmar isso, assim. Vai ganhar de 2-0, um gol do Yuri Alberto e outro do Romero. Valeu! Salve, rapaziada, passando aqui para deixar meu palpite, Corinthians e Bahia, posto 2-0 Coringão. É nóis, pra Corinthians. Corinthians vence o Bahia pelo placar de 3-0. É isso, e vai Corinthians. Fala, Rafa. Fala, pessoal do meu timão. Meu palpite pro jogo de sexta-feira, Corinthians 4-2 Bahia. É nóis. Fala, fiel. Guilherme aqui. Meu palpite para Corinthians e Bahia, jogo dessa rodada pelo Brasileirão. Corinthians vem de um bom jogo e uma vitória que acho que a maioria não esperava. Aí, né? Não vamos nos alongar muito, não. A galera achava aí que o Corinthians ia simplesmente jogar. Uns tinham na pior das hipóteses, o pessoal achou que ia ter um empate. E aí o Bahia chega lá e enfia uma sapecada. Um segundo pior resultado do Corinthians no Itaquerão, na Neoquímica Arena. E o detalhe, né, galera? O detalhe aqui não é só perder. O Bahia jogou muito bem. O Bahia aproveitou muito bem, aproveitou muito as chances que teve. O jogo do Bahia foi incrível, né? O Bahia jogou muito bem aí. Rogério Ceni, para mim, ele foi ousado, né? Extremamente ousado. A gente vai ver um pouco a entrevista aí, ver o que é que o Rogério Ceni fala, mas ele foi extremamente ousado. Ousado aqui, por isso aqui, ó, ele vem, ó, quem teoricamente no desenho estaria ali fazendo o 9, né? Ele vem com Tassiano, mas o que a gente viu aqui não tinha 9, né? Bahia jogando o seu 9, em princípio muita gente criticou, né? Primeiro, essa escalação que está aqui não era escalação, ninguém acreditou que ele viria sem um 9, né? Então, todo mundo, inclusive nós, né? Eu achei que o Bahia entraria com Rafael Ratão, que ele viria com Ratão lá na frente, né? E que ele não colocaria o Everaldo nem o Mingote. Então, ele viria com Rafael Ratão à frente. E aí o Rogério Ceni vem e surpreende a todos, né? Quando eu vi essa escalação aqui, eu falei, porra, beleza. A gente estava falando que os atacantes estão ruins, os atacantes estão mal de pontaria, os atacantes isso, aquilo. Então, depois de 8 dias, depois de 8, 9 treinos, o Bahia simplesmente desistiu de jogar com o 9, né? Desistiu de colocar o 9 e foi com o time aqui extremamente leve na frente. Então, uma outra coisa, ele colocou o Luciano Juba, não veio com o Camilo Cândido, e ele vai explicar, a gente vai ver por quê. No último jogo, o Juba, ele é colocado aqui como lateral esquerdo, mas o Luciano Juba, ele atua mais como ala. Então, quem defende aqui na parte esquerda é o Rezende. Então, o Rezende que, eventualmente, compõe a linha de 3 zagueiros do Bahia, ele também ajuda aqui do lado esquerdo. Então, o Bahia veio com essa formação, Vitor Hugo, Canives, Gilberto na lateral direita, Juba do lado esquerdo. Na volância, aí o Bahia entrou com
Acevedo, Iago Felipe e Rezende. Rezende, como eu falei, ele faz a vez aqui do terceiro zagueiro e, eventualmente, ele dava cobertura para o Luciano Juba. E aí, lá na frente, Cauli, Biel e Tassiano. Então, esses três aqui se revezando e fazendo o papel do ataque lá na frente. O que a gente teve de gols, né? Nós tivemos Tassiano fazendo 2 gols, né? 2 pênaltis, o Cauli fazendo gol e o Ademir. Então, extremamente importante, né? Tá aqui. Nós fizemos 1 gol de Cauli, 1 gol de Caulidade, gol e mais assistência, 1 gol de Rezende, o primeiro gol de cabeça, 2 gols de Tassiano e 1 gol de Ademir. Então, o time aqui, que a gente achou que não daria certo, quem chegou atrasado e quem perdeu o início do jogo, quando ligou a TV já estava dando pelo menos 2-0. Então, o Bahia terminou o primeiro tempo, ó, enfiando um bonde, 3 no segundo tempo, caiu de rendimento, fez só mais 2 e levou 1. Então, foram 3 gols no primeiro tempo, 3 gols no segundo. Esse time aqui, e aí hoje, né, um dia depois do jogo, a gente está gravando esse vídeo aqui no sábado, né, nosso pós-jogo é bem após o jogo. Então, a galera já estava dizendo, esse é o time que o Bahia deveria ter colocado há muito tempo. Rogério Ceni já poderia ter utilizado esse time, mas, infelizmente, não só ele, aí o treinador anterior, né, o Renato Paiva, acabou ficando por muito tempo, né, tentando aí, dando murro em ponta de faca com o 9, quando, eventualmente, o 9 ele não estava resolvendo, né. Bom que ele pôde dar essa folga, e aí agora o Rogério Ceni tem uma dor de cabeça e uma pergunta que ele deve começar a se responder a partir do domingo, né? Ele vai manter o esquema ou ele vai mudar o esquema? Uma outra coisa, que aí é para o Dorival Júnior, né? Como é que ele vai preparar o São Paulo dele para o Bahia? O Rogério Ceni agora, com essa escalação nova, ele mostra que ele consegue fazer algumas variações táticas no Bahia. E com essas variações aí, ele pode eventualmente surpreender o time adversário. Essa escalação com certeza surpreendeu o time do Corinthians, né? E mesmo o Corinthians também surpreendendo o time do Bahia. Mas aí, essa escalação aqui, sem o 9, como a gente falou, deixou o time do Bahia mais leve, deixou o time do Bahia muito mais rápido, muito mais ágil e, eventualmente, muito mais letal, né? E aí o resultado, como a gente pode ver aqui, é esse aqui, ó. Tá aí a nota do SofaScore, né? Bahia 5, Corinthians 1. O gol do Corinthians marcado pelo Renato Augusto, por sinal, um gol muito bonito, né? Um vacilo ali do Gilberto, para variar. Gilberto vacilou, o Renato Augusto, de primeira, ele bate na bola com a perna direita, no ângulo, sem chances nenhuma para o Marcos Felipe, né? E aí Bahia, Rezende, Cauli, Tassiano 2 vezes, né? Tassiano, diga-se de passagem, 2 não, Tassiano foram 3, só que um gol estava impedido, então ele não pediu música, né? Tassiano 2 vezes, e Ademir aqui numa assistência fantástica do Cauli, né? Os números aqui do Bahia, só para a gente ver, ó, posse de bola, o Bahia não teve tanta posse de bola, né? Bahia marcou bastante, e aí normal o Corinthians jogando em casa, normal que o Corinthians jogasse, fosse para cima e tentasse ficar mais com a posse da bola. Mas o Bahia, ele foi mais eficiente, né? Bahia teve 13 chances de finalização e 7 chances foram no gol. Então, mais de 50% aí das chances do Bahia foram finalizadas no gol. E 3 grandes chances. Essas 3 chances grandes aí o Bahia fez e mais 2 pênaltis, né? Nota do Bahia, tá aqui, ó. Vamos dar uma olhada nas avaliações do Bahia. Puxar um pouquinho mais aqui para a gente ajustar.
Para ficar bonitinho na sua tela. Tá aí. Marcos Felipe 6.8. Marcos Felipe também não trabalhou tanto, né? Então não deveria ter uma nota ruim. Tassiano 8.4. Certeza que Tassiano aí vai entrar na seleção da rodada 35. Eu só não sei onde é que eles vão encaixar Tassiano, tá? Tassiano, teoricamente, foi colocado aqui como atacante, mas vamos ver onde é que eles vão encaixar Tassiano. Tassiano com 8.4, dificilmente ele não vai estar na seleção da rodada. Depois disso, ó, a segunda melhor nota do Bahia, Cauli 7.9. Aí a gente tem aqui, ó, todo o time da frente com a pior nota, 7. Acevedo com 7, e olha que Acevedo marcou bastante, muito elogiado, jogou muito bem, muita segurança. Por sinal, um dos gols surge de uma roubada de bola de Acevedo, né? Iago Felipe 7, Rezende, golaço de cabeça, né? Um chute ali de cabeça. 7, Biel foi substituído 7.4, aí Luciano Juba 7, e a pior nota do Bahia foi Gilberto 6.4. Também ele deu aquele vacilo, mas para nossa sorte foi um vacilo que não comprometeu. O Bahia, quando fez o primeiro gol muito rápido, ao invés de eu ficar feliz, eu fiquei tenso, porque um gol só, o Bahia costuma dar uma vacilada, né? O Bahia costuma dar uma tremida na perna, e você jogar contra o Corinthians, a torcida grita e torce o jogo inteiro. Então, isso treme um pouco, mas aí o Bahia fez 2-3, eu relaxei um pouquinho mais. Mas quando o Bahia levou o primeiro gol, aí a gente treme um pouco na base, fica um pouco receoso, mas o nosso Bahia, ó, veio de 5 e tchau. Essas aí foram as notas do nosso Bahia, né? Então, muito importante, muito interessante. Vou jogar aqui para vocês, para a gente ver os gols, né? Vamos ver aqui os gols do Bahia. Tá aí. Então, Bahia fazendo um carnaval na Neoquímica Arena. Diga-se de passagem, o Cássio também fez uma partida muito ruim, né? Muito ruim essa partida do Cássio. Se passe para Cauli, esse chute de Cauli, ele praticamente sem visão nenhuma, ele consegue bater de esquerda, perfeito. Puxa, bate ali, ó. Esse lance aí, o pessoal criticou, mas teve o pisão, né? O pisão certo ali, quando eu vi o pisão, para mim tinha que ser pênalti, sem jeito mesmo. É pênalti ali, muito embora ele já tivesse chutado. Tassiano aí vai lá e faz o primeiro gol dele na partida. De pênalti, Tassiano. Essa daí você vê, Renato Augusto, ele nem espera, ele nem para e pega a bola. Do jeito que a bola vem, ele pum, ele bate. Tá! Com uma precisão milimétrica ali, né? E esse lance aí também de Cauli para Ademir. Ademir, para nossa sorte, pum, consegue tocar embaixo.
A sorte aqui desse zagueiro do Corinthians é que o Ademir não estava indo pro gol. Se tivesse indo pro gol, seria expulsão também, né? E segundo gol aí do Tassiano, que chega na câmera e diz que ama para a esposa dele. Tá aí, né? Alguns lances e os gols do Bahia. É importante demais isso aí, né? Esse resultado. Importante, muito importante esse triunfo. Esse triunfo, né? Momentaneamente aí, ele tira o Bahia da zona de rebaixamento, né? Coloca o Bahia ali, nesse momento aqui, como vocês podem ver na tela, na 16ª posição. Bahia é o 16º. No momento que nós estamos fazendo esse vídeo, já aconteceu o jogo Atlético Paranaense 0, Vasco da Gama 0. Com isso aí, ó, o Vasco da Gama ele ganhou um ponto e ele saiu aqui do radar de Bahia e ele passa o Santos. Então, com esse triunfo, o Bahia sai da zona de rebaixamento. Mas como eu disse a vocês, se o médico olhar, ele vai dizer assim, não, o Bahia começou a apresentar uma melhora. Precisa que essa rodada se encerre para que aí a gente consiga verificar, né, a situação final. A situação é essa aí, ó, jogos restantes. A gente tem nesse momento o jogo que importa ainda para o Bahia vai acontecer, é o jogo de no domingo, né? Jogo do Cruzeiro. Domingo, não. O jogo da segunda-feira é o jogo do Cruzeiro contra a equipe do Goiás. Deixa eu jogar na tela aqui para vocês. Cruzeiro contra o Goiás é o jogo que acontece na segunda-feira. É esse aqui, ó. Jogo que acontece na segunda-feira. Tá aqui, Cruzeiro contra o Goiás. E agora sumiu de novo. Cruzeiro contra Goiás, o jogo acontece na segunda-feira às 21 horas. Como o Vasco da Gama empatou aqui com o Atlético Paranaense, o Bahia agora espera o resultado de Goiás e Cruzeiro. Por quê? É importante isso aqui? Tá aqui, ó. Se o Goiás vencer, ele encosta no Cruzeiro, mas se o Cruzeiro vencer, ele passa, vai aos 44 pontos, né? E o Bahia retorna à zona de rebaixamento. Por isso que eu falei para vocês, o Bahia segue ainda no momento de atenção. Nós passamos uma carreta contra a equipe do Corinthians, jogamos muito bem, mas o Bahia ainda necessita de muita atenção. Nesse momento aqui que a gente está gravando, o Fluminense está vencendo a equipe do Coritiba por 2-0. Então, resultado aqui, resultado que a gente precisa para a gente sair da UTI, né, e já ir para um quarto ali, seria o Goiás vencer o Cruzeiro, né? Se o Goiás não conseguir vencer o Cruzeiro, o melhor resultado seria o empate. Com o empate, o Bahia volta novamente para a zona de rebaixamento, mas aí a gente ficaria a 1 ponto de Cruzeiro e Vasco da Gama. Um outro resultado interessante, né, seria dessa partida aqui, ó, Botafogo e Santos. Botafogo e Santos que vai jogar no domingo, né, às 16 horas. Então, antes da gente chegar no nosso jogo final, a gente vai ver Botafogo e Santos. Por que esse jogo é importante, né? Se a gente for dar uma olhadinha aqui na classificação, ó, jogando a classificação na tela para vocês, o Santos ele está a 1 ponto do Bahia. Então, o Santos pode ser convidado aí a voltar ao baile do rebaixamento, né? Voltar à UTI, voltar à sala do rebaixamento, ó. Com 1 ponto aqui, se ele perder do Botafogo, ele volta a entrar na briga pelo rebaixamento. Lembrando, o Botafogo precisa vencer, né, para poder continuar, né, tomar a rédea e ter esperanças aí do título. Então, Vasco empatou, Bahia venceu, agora a gente precisa aqui que
o Santos se decida. Quanto mais time nessa zona de baixo, né, melhor aí para o nosso Bahia, quanto mais gente no baile. Eu vi alguns comentários aí, o pessoal falando, o Corinthians já está na briga também, o Corinthians pode entrar no baile. Não, por enquanto, o Corinthians ainda não está dançando no baile do rebaixamento. Mas, de quem é o próximo jogo do Corinthians? Vasco. Então, se o Corinthians perder do Vasco da Gama, aí o Vasco passa o Corinthians, vai a 45 e joga o Corinthians para baixo. Bahia joga contra o São Paulo. Então, Bahia joga contra o São Paulo, um jogo extremamente difícil. Além disso, vamos botar na tela aqui, ó, os próximos jogos. Você tem aí a primeira coluna, é o jogo dessa rodada 35, a segunda 36, a terceira 37, a quarta coluna é a rodada 38. Então, nesse momento, o que é que nós já temos de jogo? O Vasco já empatou contra o Atlético Paranaense e o Bahia venceu a equipe do Corinthians. O que é que está acontecendo aqui? O Coritiba está perdendo, Coritiba está fora. Então, a gente tem esse jogo aqui, Goiás e Cruzeiro na segunda-feira, que a gente tem que torcer aí. E no domingo nós temos Santos e Botafogo, que a gente tem que torcer pelo Botafogo. Então, nesse momento, torcer para o Botafogo vencer, para jogar o Santos no baile, e a gente torcer para o Goiás vencer, para que o Bahia, assim, possa retirar os aparelhos. Eventualmente ele fica na UTI, mas só vai ficar sob observação, e aí o Bahia só joga, né, joga de acordo com os resultados dele, beleza? Então, para a gente já quase finalizar aqui, vamos ver um pedacinho da entrevista do Rogério Ceni, né? Bahia disponibilizou aí a coletiva de Rogério Ceni. A gente não vai ver toda, né? Se você tiver interesse, essa coletiva eu não coloquei no canal, mas você pode entrar lá na TV Bahia, né? Então entra no YouTube da TV Bahia e você consegue assistir. São 15 minutinhos mais ou menos de entrevista. Eu coloquei aqui uns 5 minutinhos só para a gente ver, só a parte inicial onde o Rogério Ceni faz uma análise do jogo para a gente comentar. Deixa eu jogar aqui na tela para a gente. Para a gente um triunfo espetacular. Epa, valeu. Um grande time, onde é muito difícil se vencer, que pouca gente vem aqui e consegue vencer, pela capacidade do time, pela pressão que a torcida faz. Então, se ressaltar isso o quão positivo isso é para a gente. Nós tivemos 8 treinamentos, né? Definimos a maneira de jogar com exatidão somente nessa última semana. Não tinha ainda a certeza de como jogar, analisamos bastante e resolvemos hoje arriscar sem um 9 fixo, né? Jogar com o Cauli mais flutuando por esse setor e Biel com o Tassiano fazendo os ataques aos lados. E eu acho que fomos felizes na escolha. O tempo de treinamento é sempre bom, nem sempre você vence, mas o importante é que você jogue bem. Quer dizer, jogar bem com a vitória, com o triunfo é mais importante, mas que você mostre, né, alguma coisa. Eu acho que hoje nós mostramos um bom jogo, um jogo taticamente bem feito e com um desejo de vencer. Eu acho que esse foi o principal. Todos os jogadores, pode haver erros, pode existir coisas a se consertar, mas nenhum deles deixou de fazer o melhor durante todo o tempo que teve em campo. Acho que esse é o principal. Isso traz, acho que, alegria, positivismo, esperança, que a gente não volte, mas, né, logicamente eu sei que nós estamos uma rodada à frente, e com a mesma pontuação de Vasco e Cruzeiro, mas que a gente consiga atingir o nosso objetivo. Como eu falei para vocês, isso aqui vai chegar muito longe, e que a gente consiga manter o Bahia nessa Série A. Eu acho que não existe a possibilidade de tirar a concentração de ninguém, mas eu acho que a gente tem que valorizar muito esse tipo de jogo. O resultado expressivo não é normal, não é usual acontecer do Corinthians perder de uma maneira como foi hoje, ser vencido de uma maneira como foi hoje. Agora, amanhã nós viajamos de madrugada, amanhecendo no dia chegamos, descansamos no sábado e domingo mesmo nós começamos uma preparação contra o outro grande time que é o São Paulo, que nós vamos enfrentar na Fonte Nova, sabendo que nós precisamos, primeiro,
do apoio do torcedor. Eu sei que a gente sempre pede, eu sei que às vezes o torcedor se frustra e nem sempre a gente entrega. Mas eu acho que é o momento de... são os últimos instantes, são os últimos 9 pontos a se jogar, e nós precisamos mais do que nunca do apoio deles do começo ao fim do jogo. Independente do que esteja acontecendo, eu acho que ressaltar dos últimos 4 jogos, nós fizemos 3 bons jogos. Não vencemos, é verdade, o Grêmio, mas jogamos muito bem. Contra o Cuiabá, eu acho que a expulsão, ela mudou totalmente o rumo do jogo, mas contra o Atlético Paranaense foi outro bom jogo, e hoje a gente sai aqui com o triunfo. Então, assim, dos últimos 4 jogos, 3 bem jogados, um com o jogador a menos dificulta um pouco, mas é o que a gente tem de mais precioso, é o nosso torcedor. Então, assim, que ele esteja junto com a gente nesses próximos jogos. E os pés vão continuar no chão, nós vamos tentar fazer a melhor escolha possível. O tempo é um bom tempo, que separa esse do jogo contra São Paulo. Mais difícil é São Paulo contra América, porque o espaço é muito curto, mas há tempo para se recuperar e preparar um bom jogo para fazer contra o São Paulo. Nós tentamos uma estratégia, hoje alguns podem entender como linha de 5, o Juba jogou bem mais à frente do que o Rezende, né? Então ele, por muitas vezes, principalmente no primeiro tempo, enquanto o Corinthians não jogava com 2 pontas, como foi depois que colocou, o Wesley entrou, e praticamente foi o Wesley Romero, né, dos 2 lados. Nós, até quando deu, nós jogamos com o Juba marcando bastante alto o Fagner, né? E o Rezende já fazendo essa cobertura por trás. O Rezende tem muita facilidade para isso. Então nós adaptamos um pouquinho o sistema e nós estivemos tentando. Eu não achei que o Corinthians jogaria com linha de 3, sabe? Eu achei que o Corinthians jogaria com a linha de 4 normal, e por isso o Cauli tentou justamente flutuar. O meu objetivo era liberar o Cauli dos zagueiros, para que ele recebesse, girasse e dar com o Tassiano e com o Tassiano e com o Biel essa velocidade para frente. Mas me surpreendeu um pouco a maneira que eles escalaram. Não foi muito diferente do que, dentro da marcação, do que a gente estava determinado a fazer, mas para mim foi um pouco surpresa o Corinthians em casa jogar com uma linha de 3, principalmente porque estava sem 2 zagueiros, né? O Caetano e o Mendes estavam fora, que poderiam fazer essa função. Não esperava que o Corinthians viesse jogando nesse sistema. Eu gostei muito do jogo de hoje, do que a gente fez, mas gosto muito também quando a gente joga com o Everaldo de referência. São escolhas difíceis, o Everaldo está treinando normalmente, vai estar junto com a gente. Nós vamos ter tempo amanhã, que é um dia de folga, para analisar o São Paulo, observar também domingo São Paulo. O São Paulo vem mexendo muito, né, no time a cada jogo. É um time mais difícil, mais imprevisível na sua escalação a cada jogo. E nós vamos tentar se preocupar principalmente com o Bahia e usar o que a gente tem de melhor. Vamos decidir entre domingo, segunda-feira, no máximo segunda-feira, para o treino de segunda-feira já ter uma base definida para o jogo contra o São Paulo. Com relação ao Juba, pelo fato da gente ter jogado hoje fora de casa com 3 zagueiros, né, praticamente, o Rezende fazendo essa função, eu achei que ele se adequava melhor à função. Talvez se fosse uma linha de 4, o Camilo teria começado o jogo, né, o que pode acontecer no próximo contra o São Paulo. Mas dentro do que eu precisava com Biel e ter mais um jogador para dar essa velocidade, já que eu não tinha 9, né? E o Cauli tendo mais liberdade, eu achei que o Juba se encaixava melhor no jogo de hoje. Fez coisas boas, precisa melhorar, ainda cansa um pouco, eu acho que é um outro ritmo. Ele também fica um pouco ansioso, mas fez o melhor que ele podia. E é isso que a gente quer, que cada um deixe seu melhor em campo. Tá aí um trechinho da coletiva do Rogério Ceni, né? Bahia jogou muito bem, conseguiu um resultado fantástico, 5, né? Contra o Corinthians, um resultado que não é sempre que você tem ele, e com certeza, né, se não fosse o Mano Menezes, o treinador do Corinthians, e se não fosse esse o momento final do campeonato, a torcida do Corinthians e toda a imprensa iria pedir, a cabeça do Corinthians, ou a cabeça do Corinthians na cabeça do Mano Menezes, né? Mas, nesse momento, eu acho difícil aí os caras trocarem de treinador, beleza? Então, é isso aí, esse é o nosso pós-jogo. Bahia, uma boa partida, resultado fantástico, mas agora, a gente descansa no sábado,
no domingo a gente já pensa no São Paulo. São Paulo Futebol Clube aí, né? Campeão da Copa do Brasil, já na Libertadores, sem muita pretensão mais. Time difícil, muito bem treinado pelo Dorival Júnior, mas é um time que o Rogério Ceni conhece as peças. Então vamos aguardar aí, beleza? Domingo a gente volta, valeu? Estádio Esquadrão, a gente fica com o nosso pós-jogo por aqui. Um abraço e já fui, papá! Estádio Esquadrão, o seu canal do YouTube com as notícias do futebol do Esporte Clube Bahia. Diariamente postando notícias e informações do nosso esquadrão de aço. Inscreva-se no nosso canal e fique sabendo de tudo do nosso tricolor.